Após uma avaliação interna, o Mano Menezes fez os mesmos pedidos que haviam sido feitos por Gustavo Quinteiros. A gente vai falar sobre isso, sobre a partida de amanhã, o time que o Mano deve escalar, mexendo bastante na escalação anterior, e também sobre os relacionados, as ausências e os motivos pelos quais elas estão acontecendo. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal para a gente falar de uma situação que o Mano colocou para a direção gremista para ser resolvido o quanto antes. A gente vai falar sobre isso e também sobre o jogo de amanhã, mas antes, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações e hype esse vídeo aqui embaixo também para continuar ajudando a gente a crescer aqui dentro do YouTube. Gente, vamos começar falando sobre a partida de amanhã. O Grêmio chegou em Salvador com algumas ausências importantes, alguns retornos também que a gente pode falar. O primeiro retorno importante é o retorno de Wagner Leonardo à zaga titular, isso mesmo. O Kahneman deve ser poupado, o Wagner Leonardo retoma a posição, se recuperou muito rapidamente, uma semana de uma lesão grau muscular, então aí é palmas para o departamento médico do Grêmio nesse sentido, conseguiu fazer uma recuperação bem rápida. Outro é o lateral esquerdo Marlon, que também retorna aos relacionados e deve ser titular contra o Vitória lá no Barradão. É importante também o retorno do Marlon, apesar do Esteves não ter feito um jogo ruim na Argentina. Outro retorno, e aí mais coadjuvante, é o de Ronald, a lista de relacionados. O volante não vinha sendo utilizado nem por Quinteiros e não tinha sido utilizado por Mano Menezes ainda, volta também à lista de relação. Ainda algumas ausências. O Pavão segue fora, sente dores, apesar de não ter uma lesão constatada. O Amuso também tem uma lesão, não está conseguindo voltar aos relacionados. E o Arezzo, ainda com um desconforto muscular, sem lesão constatada, segue fora do ambiente do Grêmio neste sentido. O Grêmio também perdeu o Gustavo Martins e o Rodrigo Eli, a gente sabe disso. Então, o time de amanhã deve ter Thiago Volpi no gol, João Pedro na lateral direita, com Gemerson e Wagner Leonardo na zaga, o Gemerson continuando ainda ganhando oportunidades, com o Marlon pela esquerda fechando a linha defensiva. O meio-campo, Dodi, Vidiaçante e Edenilson. Acho que pode ter alguma mudança por algum tipo de desgaste, mas ainda aposto nesse trio. Pelo lado direito, o Kiki Oliveira, e aí uma mudança importante que o Mano deve realizar, tá? O Monsalvo deve perder espaço nesse jogo com o Cristaldo ganhando a titularidade, e aí quem sabe o Monsalvo ganhando uns minutos mais no final, mas a tendência é de Cristaldo, tá? Lá na frente, o Bright White segue sendo o centroavante titular do Grêmio. Gente, vamos falar de um pedido do Mano, porque a gente falou aqui desse problema que o Grêmio está tendo na zaga, o Gemerson ainda recebendo oportunidades como titular, e uma dificuldade do Mano também de montar o meio-campo. E dentro dessa análise que ele fez, do pouco tempo que ele teve de dia a dia, ele vai fazer, e já fez, na verdade, 2 pedidos à direção gremista, o mesmo pedido feito por Gustavo Quinteiros antes de deixar o Grêmio, tá? Que são 2 contratações bem pontuais que devem ser realizadas na janela do meio do ano. A primeira delas é o zagueiro pela direita, tá? A gente sabe, o Grêmio tem precisado e é o foco da janela do meio do ano é trazer um zagueiro pela direita. Os planos nesse sentido mudaram um pouco. O Grêmio tinha um encaminhamento com o Romanha para o meio do ano, porém o número alto de estrangeiros, a chegada do Mano, a saída do Quinteiros, que foi quem pediu o jogador, deve afastar essa contratação. O Grêmio deve buscar um outro nome, um zagueiro brasileiro, talvez uma oportunidade de mercado. Tem muitos jogadores com contratos se encerrando nessa janela de meio do ano da Europa, então esse deve ser o caminho que o Grêmio deve tomar. Um zagueiro brasileiro para chegar a ser titular e dar confiança ao time de Mano Menezes é a grande prioridade e o grande pedido de Mano nesse sentido. O outro pedido é um camisa 8. O Mano quer um cara que possa disputar posição com o Edenilson. Hoje o Mano enxerga o Edenilson como uma opção dentro do elenco e precisa de um cara para chegar e ser titular. Vai ter o retorno do Carbajo, que deve estar voltando da MLS. O clube lá dos Estados Unidos não deve efetuar a compra do passe fixado. Acha que não vale a pena, o Grêmio pode até tentar baixar a pedida, mas a tendência é do retorno do Carbajo nesse sentido. E aí, claro, o Mano vai avaliar se ele vai ser utilizado ou não, mas em primeiro momento, na primeira análise, o Grêmio não conta com o Carbajo nesse sentido, pode tentar encontrar algum outro mercado para ele também, o fato que ele está retornando. Dentro disso, o Grêmio vai buscar um camisa 8. E aí, claro, um jogador de mais experiência, que possa chegar também e sair jogando. Aí o Mano vai avaliar também meninos da base, o Thiaguinho fez uma baita partida agora no Sub-20 contra o Flamengo, mas a tendência sim é de uma contratação e o Mano pediu essa peça. 2 jogadores, 2 peças, é isso que o Mano quer para a janela do meio do ano. Nada muito extravagante, a gente sabe que o Grêmio não tem muita verba, não tem muito poderio financeiro, mas deve tentar encontrar oportunidade de mercado para esses 2 jogadores pedidos pelo novo técnico gremista. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui e deixa o teu comentário. Entre zagueiro e meio-campista, o que é mais importante nesse sentido?
Diz nomes que tu traria pro Grêmio também. Diz aí pra mim. Beijo!